Eita! Laroyeixo! Salve nossa quinta-feira sagrada. Okearô, salve nosso papai Otolu. Olha aí, pessoal, mais uma quinta-feira em que nós vamos repetir para vocês. Fora Bolsonaro. Tá, dito isso, precisamos dizer uma coisa muito rápida. Vocês precisam entender o que é corrupção. A corrupção não é só o ato de entregar. Então vamos lá, a corrupção pode ser definida como utilização do poder da autoridade para conseguir obter vantagens e fazer o uso do dinheiro público para o seu próprio interesse, de um integrante da família ou amigo, ou pastores, ou igrejas, ou pseudo-pastores e pseudo-igrejas. Meu querido, o governo que dizia que não rouba e não deixa roubar, difícil, hein? Falando em difícil, na área da cultura, para vocês terem uma ideia, são quase 6 milhões de trabalhadores na cultura do Brasil. Quase 3%, rapaziada, 3% do PIB do Brasil representa a atividade cultural no Brasil. A cada R$ 1 investido em cultura, R$ 3 são retornáveis ao Estado. Roda a vinheta. Olha nós aí! Muito boa noite, rapaz! Jamil, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber aqui no TV Informe, no Resenha de Preto. E vamos falar de cultura, né, Jamil? Isso aí, boa noite, obrigado pelo convite, Marco. É um prazer estar aqui no teu programa. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Bora resenha. Jamil, antes da resenha, eu gosto de fazer uma introdução perguntando uma pergunta muito básica. As pessoas respondem com muita facilidade. Quem é o CPF, Jamil? O CPF do Jamil é escoteiro, cultura e pro próximo. Sucinto? Sucinto. Adorei. Tem mais coisas, né? Tem mais coisas, mas acho que isso já pega tudo que eu gosto e faço. Que massa, que massa. Jamil, recentemente a gente foi surpreendido, 0 pessoas, pelo veto do presidente da República com relação ao projeto de lei ali que leva o nome do Paulo Gustavo, que é uma lei de fomento à cultura, destinando quase 3 bilhões de reais para a cultura. Como é que tu enxerga esse veto? Lembrando a vocês que o Jamil, ele, além de tudo, é produtor cultural, né? Então, eu estou conversando com a pessoa ideal do assunto. Bom, eu entendo que a proposta enquanto indústria criativa, enquanto indústria, né? E nos percebe simplesmente como pedintes ou pessoas que estão aqui para estragar os bons costumes da família brasileira, é muito mais fácil vetar tudo, né? O entendimento desse governo que aí está é de uma desconstrução maciça, né? Do fazer cultural, mas principalmente do trabalhador de cultura. E aí, quando eu vejo que ele toma uma atitude como vetar um recurso que está ali, usando todo o regramento que a lei permite, ele não usou nada fora do regramento. Mas se você pensa que nós somos um país do jeitinho para as coisas ruins, por que a gente não pode ser um país que pelo menos reflita sobre o papel de cada uma das pessoas dessa nossa sociedade? A gente fala tudo que a gente tem que pensar em sociedade, que a gente tem que fazer bem para o próximo, e na hora que você tem essa oportunidade, você usa o discurso da lei, né? Então, é o que meu pai dizia, né? Aos amigos todos, aos inimigos, as portas, né? Na cara. Pois é. E a gente é inimigo dele, o entendimento. A gente é inimigo dele. E por sermos inimigos, eu acho que ele vai tentar o mais possível e vai conseguir dentro da lógica dele. Né, com a desinformação. Pois dentro dessa lógica que tu colocou, de que principalmente os produtores culturais, os artistas são inimigos. Em que momento vocês perceberam que isso seria mais difícil ou não, mas por que será que ele tem esse ranço com a cultura? Por que ele tem vocês como inimigos?
Além de outros, né? Mas... Eu posso fazer a brincadeira dele ter sido um artista frustrado, e desculpa isso na gente, ou ele ser mais uma pessoa que não entende que existe pessoas de sucesso em qualquer uma das carreiras, né? Existem pessoas que vivem pela tua arte, pelo teu trabalho, e que essas pessoas, em igual de totalidade, elas precisam de, em algum momento, que alguém fomente ela. Eu não quero dizer dê a mão e carregue nos braços pro resto da vida, mas que fomente. E eu acho que, a partir do momento que ele colocou pessoas sem o mínimo de entendimento do processo na gestão, e deixando que a estrutura fosse estragada, fosse derrubada, ele já marcou ali. Ele deixou, assim, na verdade, eu acho que durante a campanha dele ele já deixou bem claro para onde ele ia. Né? Não é novidade o que ele está fazendo. Para nós, quando digo nós, eu principalmente, ver vários agentes culturais que ainda concordam com algumas das suas decisões e não estão se beneficiando, eles estão concordando. Então a gente começa a perceber que até entre nós há uma dificuldade de entendimento desse fazer artístico, né? E isso causa as confusões que a gente ouve, até hoje mesmo, ouvi uma conversa com uma amiga minha, ela trouxe uma informação de como se desconstrói a cultura tão rapidamente, né? Nós somos um país, desculpa aí, onde que tem menos biblioteca que a capital, Buenos Aires, na Argentina. O país inteiro tem menos biblioteca que a capital, ou menos livraria, se você preferir. Nós fechamos livrarias, nós fechamos espaços culturais com muita facilidade, mas abrimos pontos de drogadificação, abrimos pontos de várias outras coisas muito rápido. Então, a gente troca muitos dos nossos valores. E aí a gente usa o discurso do artista carente, né? Que é aquele artista que precisa de um mantenedor, mas eles não fomentam a produção, né? Eu sempre bato na tecla da economia. É 3 para 1, quer dizer, um real a cada 3 de volta. Você está mexendo com um mercado muito grande. E eu duvido que dentro do Ministério da Economia, dentro dos outros ministérios, até mesmo ali na Casa Civil, no governo, eles não têm essa noção. Então, quando eles abrem mão de um setor econômico, dizendo por ranço, ou por desculpa, por descuido, o que for a desculpa que vai ser dada, e as pessoas aqui de fora concordam com isso, a gente percebe o tanto que cultura faz falta, né? O tanto que o fazer artístico faz falta, porque o artista, ele usa a metáfora da arte dele para provocar uma reflexão na comunidade, nas pessoas. E às vezes a gente fala que a gente está preparado para ouvir essa verdade e não está. E por que será? Por que será que, assim, eu tenho tido muito essas discussões ultimamente, que é o seguinte: por muito tempo, a esquerda, propriamente dita, ou fazendo essa composição 2D, a esquerda, por muito tempo, essas pautas identitárias, de cultura, relacionadas às questões sociais, sempre foi tratadas pela esquerda por N motivos. Aí a provocação que eu te faço é o seguinte: assim como a discussão que eu trago com relação à discussão étnica, que não deve ter lado, né? A discussão étnica, o problema racial é um problema de Estado brasileiro, não é um problema de um governo A ou B, né? O encarceramento dos corpos pretos é o Estado brasileiro que encarcera, não é nem Lula, Fernando Henrique ou o próprio Bolsonaro que encarcera de propriamente dito, apesar deles serem antagônicos em termos de democracia e em termos de objetivos de vida. Por que será que essa identificação da cultura tem muito forte na esquerda, propriamente dito? Ou melhor, por que ele, ou eles, os bolsonarentos também, dentro dessa lógica, enxergam que cultura é coisa de esquerdista? Tem lógica isso? Primeiro que a cultura que você está referindo não é a mesma cultura que eles beneficiam, né? Porque o Estado brasileiro, assim, a gente tem muitos pontos positivos. Um deles é que dentro dessa loucura que foi a formação histórica do Brasil, você manter um Estado continental como o nosso, com interesses diferentes, é mérito dos portugueses. Mas há também um demérito dos portugueses.
porque todas as pessoas que tiveram problemas no Estado português foram jogadas para cá. E você não muda a índole de uma pessoa mudando ela de casa. Então, eles vieram com os mesmos vícios para cá. E esses vícios foram enraizando. E quando eu digo enraizando, assim, você se maquiava e ia todo bonito para ouvir uma valsa, mas chegava em casa, chicoteava o teu negro porque ele esqueceu de pôr o teu copo d'água, ou porque aquele preto que ficava do lado da cama, né, espirrou durante a noite e acordou do sono a aia dele, né? Então ele já não era um criado mudo, ele era um criado que torcia, né? Então isso já provava como a gente tinha distorções. E no decorrer, né, se você pegar o que a direita ou a esquerda prestigia de valores culturais, para eles irem num terreiro de Umbanda, com respeito da palavra, tudo que isso representa, é mais uma ação midiática de que realmente uma ação de catarse religiosa e de respeito, né? Então, aí você pega assim, ele vai ouvir uma ópera no Carlos Gomes, mas ele não quer ver uma batalha de rap no Garcia, né? Por quê? Porque a batalha de rap é muito pobre reunido. Muito pobre que não fala a língua portuguesa correto, que conjuga de qualquer jeito, que vão estar com as calças fora dos padrões. E ali no Carlos Gomes, você exige uma etiqueta que não é para qualquer um. Nos anos que eu trabalhei e morei em Blumenau, muita gente que a gente recebia nos nossos eventos lá dentro do Carlos Gomes se sentiam abafados, se sentiam, às vezes, doídos, porque a casa é linda, mas é uma casa de cultura, né? Enquanto que a Fundação Cultural ainda estava naquela coisa do eu vou torcer para o lado esquerdo, o lado direito, vivia essa loucura, né? E a arte também separou. Então, não é que a esquerda se identifica mais com o fazer artístico, é porque ali você pode fazer a cultura em todos os seus aspectos, enquanto que na direita você fica refém de certos quadrados que já existem e que você tem que se adequar àquilo. Você pode até trazer algo diferente, mas vai ser sempre no formato quadradinho, caixinha, né? E aí você pega a maioria das pessoas, dos agentes culturais que pensam cultura, que buscam fomentar a cultura, eles vêm desse lado mais à esquerda da ação política, por causa disso, porque ele se sente mais provocado que na direita. Não que não tenha, mas você pode fazer um gráfico, fazer uma comparação. Quantos agentes culturais Blumenau e aqui Floripa tem que são da esquerda e quanto que são da cultura e quanto que cada um deles contribuiu nesses últimos 3 anos para a gente ficar num recorte menor. E você vai perceber que somos nós ali atuando. E, assim, gente bem mais do que eu, que o cara não estava atuando só na ação cultural, ele estava entrando também na ação social, porque ele também estava oferecendo o espaço dele, a pouca comida dele, dividindo com outros agentes culturais que ficaram à margem. Porque na hora de... Assim, eu penso o seguinte, na hora de demitir alguém, você vai e cortar valores, você vai cortar na área da cultura. Você não vai cortar na sua viagem. Você não vai cortar né? Por que aumentou tanto o streaming no Brasil? Né? Por quê? Porque é uma cultura enlatada, pronta, todo mundo vai ficar, você não precisa sair de casa. A gente fica brigando porque o cara do motoboy demora para entregar, mas assim, é o cara que estava correndo o risco de pegar Covid todo dia. E se ele pegasse Covid e morresse, ia aparecer outro motoboy. Então, para a gente era indiferente. A gente nunca parou para pensar nisso. Né? Então, agora você pensa isso em ação cultural. Né? Então, se o artista de rua... Né? Eu tinha uma briga muito grande, e ainda tenho, que é o seguinte: se você vai para a rua pedir esmola, a sociedade te vê como uma pessoa carente e necessitada. Mas se um artista de rua vai vender o seu trabalho no cenário, você chama a polícia porque ele é vagabundo. Então, só aí você já percebe que a gente não conseguiu avançar nesse sentido, de entender... Pô, pode falar. Não, pode terminar. Por quê? Porque para a sociedade, o artista, ele ainda é reconhecido como um ladrão, um perdido, né? Você refere a todas as pragas e doenças da sociedade ao artista.
Você não, né? Eu acho até uma brincadeira muito louca, né? Você fala o seguinte, a gente entrar você escolheu o Paulo Gustavo, né? Você escolhe o Paulo Gustavo por uma lei de fomento, né, emergencial. O cara era gay, travestia de mulher, e toda essa família brasileira assistiu os 3 filmes dele, da direita e da esquerda. Então a gente é hipócrita. A gente é muito hipócrita. E por daí eu quero te fazer essa provocação. Qual a dificuldade maior, então, de, por exemplo, você como um produtor cultural, qual é a dificuldade maior de se fazer cultura num país onde tem essa loucura? É quase uma esquizofrenia, né? Do cara que bandido bom é bandido morto, mas não entendeu o filme Tropa de Elite. Ou né, condena, diz que está certo mesmo, é isso mesmo, tem que vetar a lei Paulo Gustavo, mas estourou as bilheterias assistindo o filme do cara e o cara virou o que virou, não foi só com o público da esquerda, era o Brasil que gostava do cara. Como é que é fazer cultura num país tão conservador como é o Brasil? Então, esse conservador, ele para mim, ele é de pé de barro, né? Porque ele é um conservadorismo pontual, né? Nós somos pontuais, você não ouve de ninguém do lado B, do lado A, dizer assim, eu gosto de teatro porque o teatro me traz algo bom. Eu vou ao teatro porque a TV diz que eu tenho que ir para o teatro. E eu não vou ver qualquer espetáculo. Né? Eu vou ver hoje uma Fernanda Montenegro, eu vou ver um Grupo Corpo porque a TV me diz. E eles têm valores. Mas você também pode ir lá para ver a Companhia Macadame, que tem um espetáculo bom tanto quanto. Só não tem o sucesso que tem a Fernanda. Né? Mas a TV não vai olhar para a Macadame. Né? Então, assim, o fazer artístico, fazer arte no Brasil exige que você primeiro se torne midiático, para depois você fazer a sua arte. Se você quer fazer a sua arte para ser midiático, você vai morrer de fome, porque o mercado brasileiro não vê isso. E o mais louco disso tudo, nessa esquizofrenia que a gente vive, é que muitas dessas pessoas que consomem cultura e pagam caro, passam 15 dias assistindo uma Broadway nos Estados Unidos, tanto a Broadway lá do B, lá do A, e chega aqui no Brasil e não consegue prestigiar um festival de dança do bairro, da cidade, né? Você pode ver que todo mundo quer assistir, e eu acho válido, prestigiar o Festival de Joinville, mas ninguém quer prestigiar os outros festivais, porque só existe o Festival de Joinville de Santa Catarina como um todo, no Brasil como um todo, mas é porque ele é, antes de tudo, midiático, né? Porque você fala assim, estudei na escola Bolshoi, cara, não é só as portas que se abrem, né? Então, a gente tem que reconhecer isso. Então, eu acho que a primeira coisa que nós, enquanto público, e nós, enquanto consumidor de cultura, é que a gente tem que perceber se realmente o que a gente está fazendo bem para toda a sociedade. Primeiro para a gente, para toda a sociedade. Se não está fazendo, a gente tem um erro. O poder público, ele tinha que fazer o fomento. Né? A gente fala, eu uso os exemplos de fora, porque assim, é muito louco você ter uma indústria americana que ela está ditando até as regras de uma guerra. Né? E a gente não observa isso. Né? Olha o potencial americano de indústria cinematográfica. Né? Eles entregam 5 grandes prêmios anuais, que não é qualquer coisa, sendo que o último, mesmo meia boca, né, tinha mais de 4 milhões assistindo, fora os views lá da internet. Entendeu? Qual é o festival no Brasil de premiação que tenha pelo menos 1 milhão de pessoas assistindo, de cabo a rabo, 4 horas sentada na frente de uma TV, prestigiando? Nós não temos. Ou se tem, não é divulgado, porque a gente também tem esse problema. Então, assim, quando você fala, o que faz nós, né, enquanto produtor, mas principalmente os artistas, querem continuar o seu trabalho, é o seu desejo de mostrar a sua arte, porque aquilo é o que ele acredita. E por ele acreditar, ele vai fazer. Mas é muito complicado para eles observar que a sociedade acredita neles em momentos muito pontuais. Né?
a gente poderia estar discutindo aqui hoje não a negativa da lei Paulo Gustavo, mas qual é o potencial de ganho que o mercado deixa de perder por causa dessa lei? O potencial de pessoas sem emprego. Diga. É muito louco isso, né? Se eu olhar para essa estrutura governamental que está aí hoje e o discurso hipócrita pelos quais eles foram eleitos, a discussão central eu ouvia muita gente falar, precisamos ter um gestor e comandar o Brasil como se fosse uma empresa. Ora, eu vou lhe dizer, se o próprio Paulo Guedes, se ele administra o BTG do jeito que ele administra a pasta da economia, eu não sei como é que ele ficou tão rico em tão pouco tempo. E aí, de novo, fazendo essa provocação a esses eu ia falar de infelizes, são infelizes, são pessoas infelizes, de não entenderem o potencial econômico da questão cultural, né? Como você está colocando e como foi dito aqui, para cada R$1 colocado na cultura, investido na cultura, é R$3 que volta em impostos para o governo, para o Estado brasileiro. Como é que a gente faz, Jamil? Como é que a gente faz para inverter esses valores e deixar de ser financeiro, né? E ser também educacional? Como é que a gente pega essa molecada e joga elas para dentro do teatro, ou leva o teatro para dentro da escola? Claro que com a pandemia isso deu uma zerada, mas eu tenho essa esperança. Será que é uma esperança que faz sentido ou é um Don Quixote? Eu consigo compreender que sim, mas olha só, a gente teve uma oportunidade nesses 2 anos, quase 3, de refazer todo o nosso histórico, de olhar para trás e ver o que a gente estava fazendo de errado e mudar. Infelizmente, a gente não teve essa reflexão tão introspectiva, tão grande, a ponto de, né? Mas, assim, o Guedes, o que ele está fazendo no governo é nem 10% do que ele estaria fazendo se ele estivesse no banco privado. É que, na verdade, existe aqueles interesses tolhidos dele ali. Ele não é santo. Ninguém é santo nesse governo. Mas tem uma coisa que, para mim, é um dado muito interessante por que temos esse governo. No final ali, antes do impeachment da Dilma, a boa parte da população pobre, que já estava ali nos seus 2, 3 salários, ascendeu para a classe média. Então, eles começaram a olhar com um certo desdém. Sabe quando você dá trote em alguém na FURB, né? Você entrou na FURB e aí você tomou um trote. Aí, quando você vira veterano no outro ano, o que você faz? Você dá trote também. Porque você agora... E isso vai perpetuando, até que chega um dia alguém e diz, não, você não vai dar trote em mim. Eu não gosto disso, não concordo com isso. Isso não... Aí você é colocado à margem da situação. E é o que aconteceu, no meu ponto de vista, né? Essa classe média ela ascendeu e ela começou a olhar para aquelas outras pessoas que eram pobres, que são pobres e estão subindo, e nem disse, não, eu não quero dividir o meu avião com esse cara. Eu não quero dividir a minha filha do McDonald's com esse povo aqui. Que história é essa? Eles vão ver o show do Zezé de Camargo e Luciano comigo aqui na VIP, pagando em 10 vezes? Não. Então começou a ter um ranço em cima disso. Né? Então, quer dizer, o famoso assim, um tira a cabeça de dentro do lago de bosta e afunda os outros 2 para permanecer do lado de fora, em vez de tentar trazer todo mundo boiar, né? Mas isso a gente não faz. E aí, com a cultura é a mesma coisa. Né? A produção artística, gente, é muito importante entender que tem os artistas que têm um renome e para eles a mídia é mais fácil, então ele atrai patrocinadores. É a lei do mercado. Você não vai conseguir que uma grande empresa invista num projeto que não tem mídia para ela, porque ela quer mídia. A não ser que seja um projeto social, que ela tenha desconto, aquela coisa toda. Porém, poderia existir políticas de fomento para investir nesse artista que não é tão midiático, que poderia usar da contraprestação do outro artista que já é midiático. Então, ou seja, assim, o cara foi contratado para vender um show dele, aí 1% do valor que ele recebeu vai ser colocado num recurso para fomentar aquela produção. Né? Mas não vamos fazer isso, porque o que é meu, o que é seu. E se você não está ganhando nada, é porque você não é bom. Mas como que eu vou saber se você é bom ou não? Eu nunca vi nada teu. Mas por que eu nunca vi nada teu? Porque eu nunca tive a oportunidade de pagar uma pauta no teatro.
Porque a pauta no teatro significa, para mim, o meu ganho do mês, porque eu não vivo da arte. Eu sou um funcionário que tem uma carga de trabalho de 8 horas, 12 horas por semana, por dia, e aí eu ensaio à noite e vou apresentar no final de semana. Então, eu vou para um lugar onde é mais barato para mim apresentar do que o local, porque se eu pudesse pagar, eu pagaria pela minha arte. Então, a gente começa de novo, quando a gente pensa nessa questão financeira, de achar que os outros têm que ter o mesmo ganho que você. Só que são pensamentos muito distantes. Então, o que eu penso? Que isso deveria ser uma ação de escola, de educação, realmente. Né? De repente, eu não sei, eu ainda não vi um pouco do ensino médio novo que eles criaram aí, mas assim, aquelas bolsa artista, bolsa esporte que existe. Então, se você tem um artista dentro da escola, você fomenta isso nele, você oferece condições para que ele trabalhe e dali em diante ele cresça profissionalmente. E não matar, não fazer, vamos chamar o artista da escola, que é o piadista, para fazer 7 de setembro, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, e o resto do ano é o resto do ano, mas o jogador de esporte a gente vai investir nele porque ele vai virar um jogador de alto rendimento. Então, ele pode ter um tutor para cuidar da vida dele lá na escola, ele pode treinar todo dia à tarde, não vai atrapalhar o estudo dele. E o artista não. Então, assim, nós temos que fazer isso enquanto uma política de Estado, mas uma política de Estado realmente, não que possa perpetuar ao longo desses governos. Porque hoje, assim, a gente está nesse governo que representa o que a nossa sociedade pensa. Pode concordar ou não, mas esse governo representa o que a nossa sociedade pensa. Ela pode dizer que não, porque ele não votou nele, porque, incrivelmente, ele caiu do céu e virou presidente. Né? Só que pode mudar no ano que vem e vai ser o governante vai ser o que a sociedade deseja. Só que, assim, o governante, gente, o presidente, o governador, o prefeito é uma pessoa. A gente tem que melhorar a nossa Câmara Municipal, a nossa Assembleia Legislativa, a nossa Câmara Federal, porque são essas pessoas que pensam no processo. Né? Nós não somos um governo, né, um governo presidencialista, mas que ele depende do Congresso para todas as decisões. Mas aí, se você fizer um levantamento até para o próprio artista e perguntar para ele em quem que ele votou, ele não sabe. Porque ele só votou. Então, assim, nós temos um problema de educação nisso, da gente não entender que a política... Você ouve, não sei quanto a você, mas eu ouço direto. Eu não gosto de política. Política, para mim, é muito ruim. Mas nós fazemos política todo dia. Todo dia, quando a gente acorda, a gente faz política. É com o cara da padaria, a gente está sempre fazendo política. Agora, a política partidária, sim, fazem as pessoas que são filiadas aos partidos. Elas fazem política partidária, mas nós fazemos política. Então, se a gente não pensa que a mudança começa a partir do momento que eu olho para mim e digo assim, Jamil, cara, você pode fazer algo diferente. Então, começa a fazer algo diferente, junta com o marketing, junta com todo mundo, e aí você vai fazer diferente. Mas fazer o discurso, né, que eu chamo de discurso de Facebook, né, movimentação de Facebook, lá, assina abaixo assinado, vai fazer várias coisas, e na hora do vamos ver não aparece, para mim não serve. Então, a escola tem um papel potencial, só que a escola sozinha ela não funciona. Ela precisa que haja um fomento. Eu não quero que o artista vá para a escola para apresentar a tua arte em troca de um prato de comida. Eu quero que o artista seja contratado para apresentar a sua arte, e da sua arte ele possa apresentar uma oficina, um curso, e ele seja bem remunerado por isso. A gente tem que parar de achar que pagar qualquer denzinho para o artista está de bom tamanho. Que qualquer R$100 o artista vai sair rindo, cantando, porque o cara também é um ser humano que vive, ele tem contas, ele tem que pagar a gasolina do carro dele para ir lá, porque ninguém vai pagar ele. Ele tem que comer. E se ganhar um tanque de gasolina, vale um ano, né? Um ano, então a nossa mudança, eu achava que durante esses anos todos que a gente ficou na pandemia, que a gente ficou preso, a gente ficou feito aquela coisa do Sócrates, né, de olhar para dentro, de refletir, dizer assim, vou ser melhor. Nós saímos daí pior, cara. A gente saiu bem pior, a gente está mais mesquinho. As brigas que a gente tinha nos outros governos, porque a gasolina estava alta, você não vê ninguém falando disso. Você fica preocupado sobre quem vai ganhar o BBB, as pessoas odeiam o BBB, mas falam dele o tempo todo. Então, eu sou um cara culpado.
né? A gente fala que dos artistas, se você fala assim, ó, uma coisa que me preocupa muito, as pessoas reclamam da Hora do Brasil, mas a Hora do Brasil é o único momento que você realmente entende o que o governo está fazendo para você, e ninguém quer ouvir. A gente quer ouvir o Jornal Nacional, porque aí o Jornal Nacional vai dizer assim, olha, o Putin é mau, a OTAN é boa e vamos salvar a Ucrânia. E aí é o que me interessa. Ninguém quer saber qual é o contexto aqui. Ninguém quer entender o contexto. Então, se você diz que o Paulo Gustavo é um artista que é gay e que ele dá o nome, aí as pessoas viram o olho. Mas se você diz que o Paulo Gustavo foi um dos atores mais criativos da sua geração e produziu vários filmes que foram um grande sucesso de bilheteria, todo mundo diz, nossa, então quer dizer que fazer cinema dá dinheiro nesse país? Sim. Se você tem o potencial artístico, se você tem o fomento certo, se você tem a tua arte reconhecida, sim. Agora, você imagina isso num âmbito maior. Imagina os grupos de teatro que tem aí em Blumenau, com tempo, né, com muito tempo de estrada, tivesse os seus ingressos esgotados assim que pusesse na bilheteria. Que os festivais de dança tivessem, que as batalhas de rap não fossem colocadas uma vez por ano, né, na praça pública, para que eles saíssem lá do espaço onde eles estão. Que tivesse realmente o reconhecimento do artista e não fosse visto como um malandro, fosse visto como um perdido que não tinha mais nada para fazer na vida dele e virou artista. Ao invés de dar o espaço, para, por exemplo, para as batalhas de rap, as rinhas, ao invés de dar espaço, dá a polícia, coloca a polícia para oprimir, para represar. Eu só quero aqui, Jamil, dar boa noite para a galera que está nos assistindo aqui, o Claudir Tramontim, Jean sempre presente, um beijo, seu chato. Atrasado, mas presente, o Loriberto Filho, te mandando um abraço, o Alex, meu parceiro, o Diego colocou o símbolo dos escoteiros. Isso aqui é o símbolo dos escoteiros, né? Coloca ali, sim, produção. Então, mesmo. Ó, sempre alerta. O povo está sempre alerta. Deixa eu te fazer uma provocação bem provocada. Preciso dar benção para minha mãe. Benção, mãe. A mãe está assistindo. Benção, mãe. Um beijo. Acabou a mamata da Lei Rouanet mesmo? Essa Lei Rouanet era só para comunista ficar tomando Coca-Cola e fumando maconha? É isso mesmo? E comprar apartamento em Paris. E comprar apartamento em Paris? Era isso que a Lei Rouanet mesmo? Eu mesmo tenho 5, só nunca tive oportunidade de ir para a Europa porque eu não tenho passaporte, mas eu comprei 5. Nunca teve dinheiro para passagem. Você comprou os apartamentos, mas não tem dinheiro para passagem. O que é essa Lei Rouanet que os caras falam? É uma distorção da informação de novo, né? A Rouanet, gente, é uma lei federal que o governo abre mão dos impostos em prol de um fomento cultural. Então, se você tem um projeto aprovado, esse projeto aí você pode ir atrás das empresas que são de lucro real para captar para o teu projeto. Então, assim, a dificuldade não é aprovar na Lei Rouanet. A dificuldade é você captar. E quando a gente fala de captação, gente, é relacionamento. Então, é você relacionar com o empresário, é você fazer uma relação com o contador, né, que é o cara que vai fazer todo o trâmite, né, tributário ali. É você ter um produto que seja interessante para a empresa. Então, é um negócio. Ninguém está fazendo favor investindo em projetos aprovados na Rouanet. Aquilo ali é um negócio. O empresário ele investe, em contrapartida, ele recebe um produto cultural e ele ainda tem 100% de abatimento no imposto que ele devia. Então, ninguém dá. Quando você ouve que acabou mamata, porque as pessoas confundem uma Cláudia Leite, um Chico Buarque, né? A Lei Rouanet pega o seguinte: se o cara tem mérito cultural, se ele tem um projeto que é interessante e que ele atendeu todo o regramento da lei, não tem por que não aprovar. Ele pode ser o Jamil, como ele pode ser qualquer um. Ele só atendeu o regramento. O que diferencia é que se chega um Jamil para falar com uma empresa de lucro real e chegar lá uma Cláudia Leite, a minha chance de perder é grande. Porque ela, por si só, lembra que eu falei? Ela é midiática. O meu produto não é midiático ainda, porque eu não tive oportunidade. Então, a Lei Rouanet vinha para nivelar isso. Só que, logicamente, a gente é Brasil, né? A gente conseguiu distorcer a Uber, por que a gente não ia fazer isso com a Rouanet?
né? Nós somos bons nisso. A gente é muito bom. Nós, para ferrar com as coisas, a gente é muito bom. E aí, e assim, é uns ganhando e outros sempre perdendo. Só que aí o povo, as pessoas que estão de fora, por falta de conhecimento, de leitura, interpretação, que volta lá na tecla da educação, ela acredita no que o outro diz. Então, se o outro diz que todo artista comunista, vagabundo, que aprovou na Rouanet tem dinheiro, aí ele vai para cima disso. Só que ele nunca para pensar como funciona. E aí, gente, tem pessoas profissionais assim gabaritadíssimos no país como um todo que podem oferecer uma conversa mais aberta, uma conversa. Mas existe tanto um problema do governo, tanto um problema das pessoas que não veem a Rouanet com bons olhos. E assim, ela tem alguns problemas, correto, tem sim, mas não é tão fácil. Você não aprovou o projeto e sai ganhando dinheiro, assim, nadando de braçada e compra casa em Paris. Mas, assim, hoje eu estou falando isso, daqui a 10 segundos vai aparecer na rede social qualquer aí, dizendo que eu estou mentindo e que eles têm provas cabais, que tem artistas comprando... Aí você pergunta, que artista, né? Porque quando você fala artistas, né, é o plural, mas, assim, quem é? Qual é o trabalho dele? De onde você está tirando isso? Onde que você consegue, né? Quem é a tua fonte, né? Minha fonte é secreta. Não, mas a tua fonte te deu o fundo, porque se qualquer um entra na internet, vai aqui no versaric.gov.br e pesquisa todos os projetos culturais que estão ali e vê lá se tem o nome do artista. Então, a Lei Rouanet, gente, ela é muito boa, ela ainda não é a ideal, mas é o que a gente tem. E a gente está perdendo isso por falta das pessoas entenderem qual é o potencial dela. E assim, deixa eu te provocar de novo, então, Jamil, que eu adoro fazer isso. Em Bolsonaro voltando para o esgoto onde ele estava, ou melhor, ele ficando um pouco de escanteio e lambendo as feridas lá, esperando a Polícia Federal bater na porta dele. Em ganhando, mudando a presidência da República, vindo uma pessoa muito mais, com um olhar muito mais cultural, vamos falar assim. O que precisa mudar nessa Lei Rouanet, como tu mesmo criticou, que há algumas coisinhas que não funcionam. O que precisa mudar nessa Lei Rouanet para que, por exemplo, o Jamil consiga, de fato, usufruir da lei? Muito mais que a Cláudia Leite, por exemplo. Primeiro, assim, esses grandes artistas, eles têm o direito de participar da Lei Rouanet, a gente não pode tirar isso, mas eu acho que poderia fazer que as contrapartidas deles sejam maiores que as nossas. Que seja dado a eles a possibilidade de investir em outros artistas, né? Não quero cercear a arte de nenhum deles, eu quero que eles entendam que eles já atingiram um patamar que eles poderiam fazer aquela coisa do olhar para trás e fomentar o outro. Como que isso vai ser feito? Bom, eu não sou a melhor pessoa, eu sou o cara que tem a utopia de achar que poderia haver um equilíbrio econômico e cultural nesse país, mas eu ainda não sou a pessoa que domina as leis a ponto de dizer assim, ó, esse artigo aqui pode ser assim, esse artigo pode ser assim, mas você tendo um gestor que tenha pelo menos interesse de discutir a lei, sem criticar, sem amarrar, sem botar culpados, mas dizer assim, ó, vamos discutir isso abertamente, francamente, de coração aberto, buscando um ganho para todo mundo, eu já acho isso um bom caminho. O problema todo é que a gente vê o horizonte, que quando você resolve, você avança no governo federal, você atrasa no governo estadual e piora no municipal. A gente não consegue uma sinergia, porque a Lei Rouanet é só uma. Você teria que ter uma lei estadual funcional, você teria que ter uma lei municipal funcional, para que o artista possa, lembra, de galgar degrau por degrau, né? Só que isso a gente não consegue. Então, de repente, para mim, se tiver uma mudança de governo, e se mudança de governo, ele colocasse uma pessoa que estivesse olhando isso de uma forma abrangente, sem culpados, mas querendo o melhor para todo mundo, a gente pode ter uma mudança significativa na Lei Rouanet, ter uma Lei Rouanet 2023, 100%. Mas, cara, é uma luta de cada vez. Nesse momento, eu não vejo isso. Eu vejo um regramento cada vez mais complicado, uma inibição de investimento, né? Porque esse governo que aí está não concorda com o formato da Rouanet.
e ele usa do poder que ele tem e das pessoas que tem em volta dele, gerindo a cultura para cercear cada vez mais. Aí vem o desmonte de uma estrutura como um todo. O Diego coloca aqui que, infelizmente, esse ano perdemos o Pronon, que era da mesma forma, mas voltado para equiparar a saúde, com projetos na área da oncologia. É insano. A palavra que eu enxergo para esses milicianos que estão ali é insanidade, não vejo outra palavra. E aí o Loriberto coloca, diga. Não, pode falar do Loriberto. O Loriberto coloca que é muito especialista formado em rede social, despejando a sua verdade absoluta. E aí, ai de quem discordar. Pronon e Pronaz, do PCD, para assistência social, o Loriberto coloca. O Loriberto é uma pessoa muito legal de conversar com ele, porque ele, como ele trabalha com captação de recursos, com projeto, mas ele é contador, então ele fala as duas linguagens. Né? Ele fala a linguagem do contador e a linguagem da pessoa que está com o seu projeto ali para apresentar. E ele tem essa dificuldade, nós temos essa dificuldade, ele também tem. E aí, o que acontece? Por que a gente não consegue avançar nesses projetos e por que outros estão sendo estagnados? Porque quem está lá em cima não está olhando para ninguém mais, ele está olhando para ele está olhando o benefício próprio. Aí você pensa, mas começou nesse governo? Porque quem está no governo são só as cabeças. O corpo permanece o mesmo. Você acha que o agente público, que antes estava no governo do Lula, na gestão de Gilberto Gil, que era um cara super assertivo, proativo, de repente no governo do Bolsonaro, ele mudou totalmente? Ou ele foi cerceado, ou ele viu que isso estava tá bom assim, eu vou manter o meu emprego, que vem, entendeu? Então, quando eu digo que a gente tem que abrir, baixar a escuda e de coração aberto, é porque a gente tem que reconquistar todas essas pessoas da cadeia. Porque não adianta somente quem está lá em cima baixar ordens e quem está lá embaixo não executar, porque ele não compreende, porque ele não quer, porque ele não acha satisfatório e assim por diante. Então, é um processo muito longo, né? E assim, de novo, perdemos no mínimo 10 anos. Quando a gente sabe, assim, a gente não está nem tartaruga, né? A gente dá um passinho para frente e um salto para trás, carpado, né? E aí, cara, vai ser bem difícil. Só que eu volto de novo. Esse ano é um ano de muita oportunidade para todo mundo. Então, a gente tem uma oportunidade de escolher novos gestores públicos, novos vereadores, novos deputados, tudo isso. Se realmente a gente quer dar um passo para mudar o que está aí hoje, a gente tem que assumir o compromisso de acompanhar, de fato, a vida política daquele candidato que você elegeu. E não fingir que não conhece o cara, porque ele finge muito bem que ele não te conhece. Ele faz isso tão bem. Eu tive na Assembleia essa semana para receber um documento e 2 deles que eu conheço e que me conhecem não me cumprimentaram. E eu também não cumprimentei eles. Então, assim, mas eu sei que quando começar a campanha política, eles vão me mandar um WhatsApp perguntando: ei, Jamil, tamo junto, cara, vamos fazer. E aí eles podem ganhar não. Então a gente tem que ser crítico. A gente tem que devolver na mesma moeda. Né? O poder do não nunca foi tão bom agora, né? O poder do não nunca foi tão bom. Vamos ver se vai ser usado, né? Ah, pois é. Nós já vamos falar disso. Cadê o Fábio? Beijo, Fábio, lá de Joinville. Pai Marcelo está dizendo... O pai Marcelo, boa noite, Colofé, meu pai. Ele está dizendo que não consegue escrever nos YouTube U e tal, e está me mandando ali no Zap. Quando ele mandar a pergunta no Zap, eu já te mando aqui. Tá. Tu coloca que a questão também é uma questão técnica, a questão de corpo, né? O funcionalismo público trabalhando nessas estruturas podem ter sido de alguma forma cooptadas a não fazerem ou de alguma forma dar aquela travada aqui, ó. O que esse governo diz que é dinheiro público não deve, o que esse governo diz é que dinheiro público não deve ir para quem não trabalha, entre parênteses, artistas. Mas a família vive do dinheiro público há mais de 30 anos. Isso é triste. Ó, produção, é a audiência que está falando família, hein, produção? Não sou eu. Qualquer coisa aciona um advogado. Pois é, eu sou advogado, então eu tô lascado. Pensando nisso, como é que a gente consegue
já quase chegando no final, como é que a gente consegue ganhar? Na verdade, eu estou com uma teoria na minha cabeça, me ajuda aqui, Jamil. Eu estou com a minha teoria na cabeça, que é o seguinte, é vira-voto. Como é que eu saio da minha bolha? Como é que eu vou furar essa bolha que eu vivo? E dizer para o cara que está de fora dessa bolha, dizer o seguinte, querido, para de ser teimoso. Porque assim, eu penso que o eleitor dessa canalha são 3 tipos. O analfabeto político, que não está entendendo lufas e vai como boiada mesmo, e vai na boiada, como aconteceu aqui em Santa Catarina na última eleição, aperta 17 em tudo e vai, aí né, deu algumas catástrofes. Tem o segundo, que é o cara que é escroto mesmo, ele é o próprio Bolsonaro na terra, ele pensa da forma como o Bolsonaro, então ele é machista, ele é racista, ele é homofóbico, ele é tudo que não presta do ponto de vista até estético, né? E tem o terceiro, que é aquele cara o seguinte, mano, tô nem aí, velho, eu tenho dinheiro, e se eu não tenho dinheiro, eu tô trabalhando, eu tenho minha grana, e eu quero ver o circo pegar fogo. Desses 3, tem 2 categorias que eu acho que tem salvação. Esse, que é o que o circo pegue fogo, e tem esse que é o analfabeto político. Uma estética cafona, muito cafona a produção está colocando aqui. Você acha que nós temos condição de disputar a cabeça dessas 2 figurinhas aí? Esse que quer que o circo pegue fogo e o analfabeto político? Saindo da nossa bolha, porque também na nossa bolha tem aquele analfabeto político que é o cabrestão, não está nem aí, vai com a boiada, né? Você acha que tem condição disso? Nós temos condições, e assim, só uma coisa que me chama bastante atenção, o Bolsonaro só deixou claro que o cara pode ser o que é. A gente sempre foi racista, a gente sempre foi preconceituoso, mesmo sendo o analfabeto político, mesmo sendo que Deus que foda-se o mundo, eu tenho dinheiro. Nós sempre fomos tudo isso. A gente sempre fez piada de tudo. O que o Bolsonaro deixou claro que você pode ser isso. Então, eu acho que as 3 têm possibilidades com estratégias diferentes, né? A primeira estratégia para o analfabeto político é o seguinte, o que faz ele ser o analfabeto político? É a circunstância ou a vontade de ficar como está? O que eu falo de circunstância? Circunstância é o seguinte, o cara nasceu pobre, porque veio de uma família pobre e ele quer ficar pobre, continuar pobre. Isso para mim é uma circunstancial. Ou ele prefere, ele está muito bem assim. Ele acha que as coisas estão bem, então ele tem a rocinha dele para cuidar, então ele só tem que votar uma vez porque ele é obrigado. Então, ele não vê diferença porque onde ele mora não atinge, a cultura não chega para ele, a educação não chega para ele, a energia elétrica não chega para ele, porque ele não precisa também, então está de boa. Assim, né? E aí ele não busca se informar e também não deixa que a família dele saia para se informar. Então, a estratégia com ele é a educação. É você trabalhar a educação com ele. Quando eu digo educação, não é educação somente formal, é educação política, que é uma coisa que falta nas escolas brasileiras, é a educação política. É você poder discutir política, ensinar política. Então, você começa ensinando a filosofia, e da filosofia você vai para a política, né? Então, a gente teria, e temos bons profissionais e bons professores para discutir isso, sem esse viés aí de direita e esquerda, de não sei o quê. O segundo, que é o cara que toca o foda-se porque eu tô rico, um dia ele foi uma pessoa que não teve tanto recurso, a não ser que ele nasceu em berço de ouro. Porque o que nasceu em berço de ouro é o primeiro, que é o bolsonarista. Né? Não são todos, mas é a maioria. Mas esse segundo, o que é a estratégia com ele? Tá, se você acha que o seu funcionário está feliz com a sua fala arraigada sobre foda-se o mundo, eu sou rico, você só continua rico porque você depende de alguém para fazer o teu trabalho, para vender o seu produto, para comprar o teu produto. Então, se as pessoas começarem a te boicotar, você não vai ser mais rico. Então, a tua estratégia tem que mudar. E o terceiro, que é esse que carrega todos os adjetivos que todos nós usamos, mas que ele deixa mais claro, eu acho que esse terceiro ele precisa de ser o cara ser convidado para reflexão. Porque vamos parar para pensar, nesses anos todos que ele levantou essa bandeira da homofobia, de tudo que de errado, o que melhorou na vida dele?
O que melhorou na sociedade? A sociedade deixou de ter pessoas de orientação sexual diferente da dele? A sociedade deixou de ter menos negros trabalhando, ou menos mulheres? Não deixou. A sociedade está gritando contra ele porque ele tem esse posicionamento. Então, quem está errado? Ele ou a sociedade? Né? Então, aí eu acho que ele começa a refletir. Mas só que aí, assim, ele vai querer ir para o embate. Né? O embate de palavras é até fácil de lidar. O problema é quando ele trata o embate na ponta da arma, que é o que acontece. E aí tem uma sacada no Tropa de Elite, eu acho que é no 2, que é quando sequestra o filho do cara lá, ele vai lá dentro do prédio do deputado, né? E põe uma arma na cara dele e fala lá todas as verdades que todo mundo queria ouvir, né? E eu lembro que eu vi isso no cinema e as pessoas tudo gritando, isso mesmo. Aí um gaiato gritou lá do fundo, então, no final em outubro, vote direito, porque senão isso vai acontecer de novo. Aí calou a boca, quando eu não esqueço. Né? Por quê? Porque aquilo era TV, entendeu? Então, TV eu posso concordar com tudo, eu posso concordar que o Capitão América é o salvador dos Estados Unidos, eu posso concordar com tudo. Mas na vida real, eu tenho que pôr minha cara a tapa. E aí vem o ativismo de Facebook, que eu posso ser ativista de Facebook e dizer o que eu quero. Mas na hora que me chamam na rua, cara, eu não posso. Porque eu trabalho, né? Porque eu faço isso. E aí você percebe essas movimentações, né? Então, quer dizer, eu entendo que o primeiro que seria esses 3 pontos. Agora, cara, como fazer essas estratégias acontecer? De novo, volta na questão do gestor, da pessoa, né? Algumas ações dá para fazer pela escola, mas a escola tem que ter o seu profissional, que é o professor, o atendente, o secretário, o cozinheiro, a faxineira, respeitado nas suas funções, né? Então, para que todo mundo possa ter harmonia. Então, se não é uma utopia, se cada um assume a sua parte da sua responsabilidade e constrói junto. A questão toda é que é sempre poucos querendo salvar muitos, e esses muitos atropelam, passam por cima. Então, enquanto a gente está falando, já deve ter morrido aí umas 4 mulheres de feminicídio, infelizmente. Né? Então, e aí? Cara. Conversa boa, minha gente. Voa e a gente não percebe que o tempo foi. A produção falou, ops! Eu falei, pois é, lembrei, tem que acabar. Isso aqui não é podcast, que a gente fica 2 horas, 3 horas e manda o SAMU vir buscar, porque não consegue levantar. Esse negócio de podcast, pelo amor de Deus, os caras estão exagerando na dose. Mas antes de terminar, eu quero fazer um chamamento. Eu assisti uma entrevista recente tava com o nome dele na minha cabeça agora. Cadê ele? Do meu negão favorito, do Lázaro Ramos, um dos meus negão favoritos, e ele falando sobre o filme Medida Provisória, que vai estrear dia 14 de abril nos cinemas. Ele deu um dado, e é importante isso, inclusive vai ao encontro do que tu falou, da questão das bibliotecas. O que tem de cinema no Brasil inteiro, que tem de cinema, de salas de cinema, no Brasil inteiro, não tem, em Los Angeles, tem só em Los Angeles. Então, a quantidade de cinemas em Los Angeles é a mesma quantidade de cinema que tem no Brasil inteiro, em todo o território nacional do Brasil. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a galera não for assistir o filme do Lázaro Ramos na primeira semana do filme, ou seja, de 14 de abril até 14, até 17, 18, 20 de abril, o filme sai de cartaz porque vai vir algum enlatado americano no lugar do filme nacional. Então, você que está nos assistindo, você que vai nos assistir, dia 14 de abril é um baita filme. Eu vi o trailer, quem não viu o trailer, procura, porque é maravilhoso. E é muito interessante, porque a sinopse do filme é o seguinte: foi feita uma medida provisória para que todos os negros voltem para a África. Só que como isso vai acontecer, de que forma que isso vai acontecer, tu vai assistir o filme e vai saber. Ou seja, dia 14 de abril tem que todo mundo ir para o cinema. É isso. É um chamamento que eu faço porque é muito importante que a gente dê valor a essa questão da cultura do Brasil. Eu sempre fui a nossa produção. O link vai estar no... a produção está dizendo que vai botar o link ali.
Se liga só, pessoal. Último recado. Não é o último, não. Jamil, qual que é a tua esperança para o futuro? Cara, tá parecendo provocações do Abujan. Eu fiz um meio provocações, espelho, eu sou um plagiota. O meu desejo para o futuro é que as pessoas realmente assumam o seu papel e o seu compromisso e entendimento para que esse mundo, esse país, esse estado, esse município onde eles moram, seja o melhor, começa por ele. Então, o meu desejo é esse. Não é utopia, não é um desejo. E dá para fazer, né? E quando eu penso assim, que o filme do Lázaro ele foi boicotado agora e conseguiu entrar em rede, né? Eu coordenei aí muitos anos o Festival de Cinema Francês e ele também a gente tinha essa dificuldade, teve parceria com o Grande Cinema, mas a gente tinha essa dificuldade de ter poucas opções de horário porque a gente não vendia. Todo mundo. E aí entra uma coisa muito louca, tá? Se você me permite. As pessoas questionam que não tem filme brasileiro e colocam no estereótipo que todo filme brasileiro é ruim ou é chanchada, mas quando ele está no cinema e ele pode optar de assistir aquele filme, ele escolhe um filme americano, qualquer outra coisa, um blockbuster, e não vai assistir. Mas ele faz esse discursinho que não tem. Então, quer dizer, eu acho muito válido você fazer um tipo de chamamento, porque, na verdade, é mais uma provocação de sair do seu estado, né, pontual, arrogante, de não ter, mas também não vai ao cinema, porque, né, e para que saia, para que comece a prestigiar, porque se nossa produção cinematográfica fosse ruim, ela não ganharia prêmios estrangeiros, né? E não necessariamente lá no legado americano, fora do mundo, fora dos Estados Unidos, ganha-se muito prêmio. Então, assim, nós temos produções boas, a gente só não assiste, porque a pandemia me permitiu assistir canais fora do Brasil, né? Que eu não estava tendo tempo, essa coisa toda. E aí, como você ficou preso, a gente não podia trabalhar, então comecei a assistir. E o que eu achei de canais no YouTube, com produções, filmes muito melhores, muito mais definidos, uma infinidade que nunca vai chegar no Brasil, porque a gente não consegue olhar nem para o nosso, imagina olhar para fora dos filmes americanos, né? Assistir um filme francês contemporâneo, um filme dinamarquês, ou até mesmo a Bollywood. Os filmes indianos são muito loucos. Tem um que eu gosto muito, que os caras, de verdade, eles não usaram nada de maquiagem cênica, eles lançaram 2.000 flechas, gravaram lançando 2.000 flechas, e eles tiveram um erro de continuidade, tiveram que recolher as flechas e fazer de novo, cara. Você já imaginou? Os caras... Era muito... Não, era Bollywood é muito melhor que Hollywood. Bollywood, para mim, é muito bom. Ô, então, Loriberto, coloca o link do seu podcast aqui nos comentários. Eu prometo que eu vou lá ouvir. Bota o link aí que eu vou... Vai que tu vai gostar. O Loriberto começou, hoje ele lançou mais uma segunda fala dele, né? Ele colocou... Eu estou dizendo... Convida o Loriberto, vai gostar do que ele vai trazer para ti. Manda o link aí. Manda o link aqui para nós, meu querido. Manda o link para nós aqui. Jamil, cara, assim, ó, foi fantástico. Muito, muito, muito obrigado. Para quem só vê o close e não vê os tombos que a gente leva nas produções, o Jamil aceitou falar comigo, era 6 horas da tarde. Então, assim... cara, muito axé para ti, muito obrigado mesmo. Foi muito massa a conversa. E, cara, nós vamos voltar a conversar porque eu acho que tem outras coisas aí. Vou acompanhar você nas produções que você anda fazendo para também te apurrinhar para a gente conversar mais. Você me permite fazer uma divulgação do meu projeto? Eu sou escoteiro há 35 anos, tá? Então, desde os meus 10. E a gente está fazendo um projeto cultural que vai contar a história do movimento escoteiro em Santa Catarina. E um projeto está na Rouanet, né? Estamos lá buscando captação. Então, se tiver, entre aí as pessoas, aí, algum interessado, entre em contato no nosso site, memoriaescoteira.org, né? .br, ou captação.amilagencia@gmail.com e vem aí contribuir, né, no movimento escoteiro. A gente quer contar essa linda história de mais de 110 anos aqui, só em Santa Catarina. E Blumenau, como um bom berço de fundação, o primeiro grupo escoteiro registrado em Santa Catarina, em 1913, foi em Blumenau.
com Kurt Bowring. Obrigado, Opa! Produção, depois a gente coloca nos links aqui, beleza? Gente, mais de novo, cara, muito obrigado mesmo, Jamil, até uma próxima vez. Rapaziada, quem é de axé, axé, quem é de amém, amém, quem é de shalom, shalom, quem não acredita em nada, só acredita que o Bolsonaro um dia vai ser preso. E daqui a pouco a gente se vê de novo, quinta-feira vai ter mais, quinta-feira a gente vai trocar uma ideia. Gente, está acabando o meu preceito. Hoje eu fiz as contas, em maio acaba, aí eu volto a tomar as biritas com vocês. Até lá eu tô esse cara puro, tranquilo. Tá bom? Tchau. Valeu, Jamil. Valeu, Márcio.